Glória a Jesus. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale de ossos. E ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos naquele vale. E os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e terão vida. Aleluia. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem que recebi. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem que recebi, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé, e era um exército enorme. Aleluia. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são a nação de Israel. Aleluia. E esses ossos são a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram. Aleluia. E a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: o meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair de dentro, e trarei vocês à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e fizer-os sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do soberano do Senhor. Louvado seja Deus. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Essa visão de Ezequiel, do profeta Ezequiel, o Senhor deu, uma visão para ele nesse período, em que Israel estava passando por um processo muito complicado, muito difícil, porque Israel estava dentro de um cativeiro na Babilônia. Eles tinham sido levados há 70 anos aproximadamente. Eles estavam naquela terra estranha, naquele lugar onde eles foram levados, obrigados, porque eles eram prisioneiros, do rei Nabucodonosor, por conta da desobediência daquele povo, por conta da rebeldia, do endurecimento do coração daquele povo, que se prostraram diante de outros deuses e deixou o Deus de Israel de lado, abandonou os caminhos do Senhor, abandonou aquilo que o Senhor havia ensinado para os antepassados, para os pais, para os avós. Eles deixaram de adorar ao Senhor como o Senhor havia ordenado quando estabeleceu as leis a Moisés, porque aqui a gente está falando do Antigo Testamento, no tempo da lei. Então Deus os entregou aos desejos do coração deles, e toda vez que nós endurecemos o nosso coração para não fazer a vontade de Deus, para não se render àquilo que Deus espera de mim e de você, que é rendição em espírito e em verdade, a palavra do Senhor vai dizer que Deus ele nos entrega aos nossos próprios desejos. E quando nós somos dominados pela nossa carne, o nosso espírito
Espírito, ele não prevalece sobre a nossa carne. E nós vamos com certeza sofrer e vamos ser cativos do adversário. Porque a palavra vai dizer que o salário do pecado é a morte. E a nossa carne, por si só, ela só deseja pecar. A tendência da nossa carne, ela tem vontade de pecar, ela deseja o pecado. O que é o desejo? É algo que nasce dentro de nós. Muitas das vezes é a coisa boba, às vezes é uma vontade de comer alguma coisa. E aí a gente, enquanto não come, não sossega, porque parece que a gente fica com aquilo na nossa mente. E a gente quer. Mas às vezes a gente quer também pecar, a gente também quer fazer algo que não agrada a Deus. E às vezes a nossa carne, ela nos leva, se a gente não está em comunhão com o Espírito Santo de Deus, em Cristo, firmado nele, nós vamos ceder a nossa carne, o desejo da nossa carne. Quantas vezes nós aqui deixamos de vir a um culto porque a gente ficou com preguiça na hora de vir para a igreja, porque o sofá estava gostoso, a cama, tá um friozinho lá fora, hoje está tão bom para ficar em casa, uma sopinha, e é a carne pedindo para ficar em casa, o Espírito está querendo adorar, mas a outra carne está querendo ficar, e a gente acaba cedendo, e no outro dia você fala, poxa, perdi o culto, queria tanto ter ido, poxa, podia ter ido no culto ontem. Aí vem alguém e fala, irmão, o culto ontem estava lindo, Deus falou, e você fala, poxa, perdi, porque você cedeu ao desejo da tua carne. Então, essa nação estava presa, cativa, em terras estranhas. E não só presos, porque quando eles foram levados, muitos deles foram mortos à espada. Muitos deles foram crianças, animais, porque naquele período os reis não tinham misericórdia. Quando eles tomavam uma terra, eles destruíam por tudo. Então a cidade tinha sido incendiada, Jerusalém tinha sido exterminada, tudo tinha sido derrubado, os muros de Jerusalém, naquele período estava tudo em ruínas, e o povo levado a cativo. Depois, sabe o que eles fizeram? Eles levaram o povo para a Babilônia, voltaram para Jerusalém, saquearam o templo, a casa do Senhor, e levaram tudo que era precioso de lá, levaram para a Babilônia. Irmãos, não tem coisa mais triste quando a tua fé, ela é saqueada por alguém, quando aquilo que é sagrado para você, alguém vai lá e deturpa o que é sagrado. É triste porque você fica entristecido. Agora imagina aquele povo, eles estavam numa terra estranha e tudo que era deles, a única coisa que eles tinham de precioso era o templo onde Salomão construiu, que era para eles adorar, que era o lugar onde eles ouviam a voz de Deus. Agora eles não tinham mais o templo para adorar. E eles então na Babilônia foram ficando, e o tempo vai passando, e não tem coisa pior, irmãos, na nossa vida do que o tempo. O tempo, irmãos, é algo que ele é crucial. Se você fica muito tempo numa situação, em um só lugar, a tendência da tua alma é se entristecer, o teu coração fica fadigado, porque as coisas não acontecem. Imagina aquele povo, anos e anos e anos, gerações vinham, gerações estavam, 70 anos é o tempo de uma geração, mas quem saiu da Babilônia recém-nascido já estava idoso, mas quem saiu com meia idade já tinha morrido na Babilônia. Aleluia. E aquele povo, vendo que os seus antepassados já tinham sido deitados nos túmulos, e para um judeu não tem coisa mais desonrosa do que ele ser sepultado numa terra estranha, porque eles preservam a terra. Então aquele povo foi ficando triste, a angústia foi chegando no coração daquele povo, e eles foram ficando amargurados, eles foram ficando, foi sumindo, o coração deles foi se desvaindo, é o que a palavra está dizendo. Porque eles foram se sentindo mortos. Tu já se deparou com uma situação na tua vida em que você se sentiu morto, espiritualmente falando? Quantas vezes, irmãos, a gente passa por processo na nossa vida, principalmente se esse processo é longo, é demorado. Eu já passei em processos que duraram muito tempo, que eu falei, Deus, eu não vou suportar. Se o Senhor não fizer algo, não mudar essa situação, eu não aguento. Porque existem processos, irmãos, que a gente vai passando e a gente vai se acomodando também, porque aqui não era toda a nação, muitos já tinham se dobrado para os deuses da Babilônia, muitos para eles já estavam bom, porque tem gente que não se importa, irmãos, não se importa, o problema está ali, mas ele finge, prefere não ver, e não quero me incomodar, vai empurrando com a barriga, e vai, às vezes morre e não resolveu questões que deveriam ter sido resolvidas. Aleluia. Mas então aquele povo que desejava o Senhor, aquele povo que desejava ir no templo adorar,
aquele povo que desejava ter a presença de novo do Senhor neles, eles começam a morrer espiritualmente. É quando Deus ele vai levar então Ezequiel, vai levantar Ezequiel, né? Para poder ter essa visão, porque Deus queria dar uma revelação para Ezequiel trazer para aquele povo algo que fosse trazer de volta a esperança. Porque não tem, irmãos, o dia que você perder a tua esperança, você está morto. Aleluia. Aleluia. Porque dizem que a esperança é a última que morre. Por quê? Porque o dia que o homem não sonha mais, que ele não espera mais nada, que ele só espera a morte, irmãos, ele está pronto para ir embora para a sepultura. Porque o povo estava assim, nesse período, eles estavam pedindo para morrer. Porque eles não tinham mais esperança de voltar. Só que a promessa é que eles ficariam 70 anos na Babilônia. Depois Deus levaria eles de volta. Aleluia. Porque tudo na tua vida tem um começo, tem um meio e tem um fim. E esse deserto na tua vida hoje, ele vai chegar ao fim. Aleluia. O processo hoje, Deus diz, está acabando. A angústia, a tristeza, o que tem levado você a desanimar, o que tem levado você a perder a esperança. Deus me trouxe nessa noite para dizer, as suas esperanças vai ser renovada hoje com essa palavra. Porque Deus tem um novo tempo para você de restauração e para a sua casa. Aleluia. E lá no capítulo de número 11 de Ezequiel, voltar um pouquinho para trás ali, Deus tinha dado uma promessa no capítulo 11 de Ezequiel. Deus tinha dado já uma revelação para ele, que era a promessa que Israel voltaria de novo para sua terra. Capítulo 11, versículo 16 diz assim: o Senhor disse para Ezequiel: portanto diga, assim diz o soberano Senhor, embora eu tenha os mandado para terras muito distantes e povos que tenha espalhado vocês entre as nações, em breve período tenho sido um santuário para eles na terra onde foram. Portanto, diz assim o soberano Senhor: eu os ajuntarei dentre as nações, aleluia, e eu os trarei de volta para a terra de onde vocês foram espalhados, e lhes devolverei a terra de Israel. Olha a promessa que se cumpriu em 1948. Deus estava dando lá muitos anos atrás para Ezequiel. Então eles voltarão, aleluia, e a ela retirarão todas as suas imagens repugnantes. O que Deus estava falando de ídolos que eles tinham no coração deles, porque eles tinham esquecido de Deus. E os seus ídolos detestáveis, darei a eles um coração não dividido, aleluia, e porém um novo espírito dentro deles. E retirarei deles o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Aleluia. É uma promessa de restauração. Tem promessa de restauração para você. Aquilo que impede você de servir ao Senhor com dignidade, com fidelidade, Deus vai arrancar de dentro de você, porque é Ele que tem esse poder. E Ele vai pôr um espírito de vida, vai soprar um espírito de vida dentro de você, e você vai mudar dessa pessoa que você é para uma nova pessoa que vai viver literalmente para Deus. É promessa. Deus tinha já dado para Ezequiel essa promessa. Mas quando Deus olha com os olhos dele para aquele povo desfalecendo naquela terra, Deus, ele se comove, ele precisa fazer alguma coisa. Sabe por quê, irmão? Não tem choro que dure a noite inteira e vire o outro dia. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E o amanhã de Deus pode ser agora. O amanhã de Deus pode ser amanhã. O amanhã de Deus pode ser daqui uma semana. Mas Deus não esquece daqueles com quem Ele tem uma promessa de restauração. E se você está aqui nessa noite, há uma promessa de restauração sobre a sua vida. Aleluia! Há uma promessa de restauração sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua geração. Mas o que está faltando, irmãos? Está faltando você crer nessa palavra e você proferir ela. Aleluia! Porque é a palavra que vai dar vida. Aleluia! Então Deus vai dar essa visão para Ezequiel. Ele vai levar ele em espírito, e ele vai levar ele para um vale muito grande. E quando Deus coloca Ezequiel dentro daquele vale, em sua visão, Deus mostra para ele aquela quantidade de ossos que já estavam muito tempo mortos.
E o que o ser humano faz num vale com um monte de osso seco, irmãos? Tem alguma coisa para a gente fazer? Não existe nada. Sabe o que Deus estava falando para Ezequiel? Para os olhos do povo Israel está assim. Não há nada que o homem possa fazer, mas eu posso. Aleluia. Aleluia! Talvez a tua vida esteja assim, talvez algo dentro de você está assim, como se estivesse morto, a tua esperança, o teu sonho, algo que você deixou para trás, porque você falou não vale mais a pena. Mas Deus está falando, hoje eu posso trazer vida para você. O que é que você precisa que eu traga vida nessa noite? Então Deus vai dar uma ordem para Ezequiel. Ele vai fazer, primeiro ele vai testar a fé de Ezequiel, porque primeiramente Deus quer sondar o que nós temos aqui dentro, irmão. Aleluia. Sabe uma coisa? Diante de Deus, essa roupa de carne, irmãos, não tem como esconder. Ele olha lá dentro, no íntimo. Aleluia. Não tem como. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Hebreus, aleluia. É palavra de Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 1, olha assim. Aleluia. Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Ele estava usando Ezequiel naquele tempo. Mas nesses últimos dias, aleluia, Ele nos falou por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem Ele fez o universo. Ele está falando aqui que a restauração daquele povo que seria quando eles voltassem para Jerusalém, mas haveria um Cristo que já tinha ido para a cruz para pagar o preço do nosso pecado. E hoje Ele fala através de Cristo a nós. Aleluia. Lá no passado Ele falava através dos profetas, hoje Ele fala através da tua palavra que Ele deixou. E é Cristo que fala aos nossos corações. Então Ele fala para Ezequiel, olha Ezequiel, podem reviver? Ele faz uma pergunta, aleluia, filho do homem, estes ossos poderão se tornar vivos de novo? Por que Deus pergunta isso para Ezequiel? Para ver a capacidade de entendimento que ele tinha sobre quem Deus era e quem ele era como homem. Então Ezequiel, ele não se emociona por Deus estar falando com ele. Ele não volta para a lei, ele não volta para Moisés, ele vai simplesmente responder, olha, soberano Deus, tu, Senhor, sabes. Porque só Deus conhece coisas que eu e você não conhecemos. Às vezes nós questionamos Deus, porque coisas acontecem ao longo da nossa caminhada. Mas Deus ouve, vê e testemunha coisas que você às vezes não ouve e não vê. E aí Deus, Ele toma providência, às vezes arranca alguém de perto de você, alguém que você gosta muito, mas que não é verdadeiro com você. Mas que só Deus conhece, que está dentro do coração. Aí você chora, você se revolta, e é Deus te dando livramento, porque Deus é que sabe o que aquela pessoa está te causando mal, irmãos. Talvez na sua frente é uma bênção, mas nas suas costas. E quando Deus tira. Quantas vezes Deus arrancou de perto da gente pessoas, e você ficou pensando, nossa, eu gostava tanto de fulano, eu queria tanto, mas agora fulano não quer mais falar comigo. Você não sabe, irmão, o que tinha no coração dele. Louve a Deus, fala, Deus, eu gosto, continua amando, abençoa, mas também não sofra, não fica perguntando por que Deus. Porque Deus ouve, Deus sabe. Então quando Ezequiel responde isso, então Deus dá uma ordem para ele. E a ordem hoje é para mim e para você, a ordem está aqui, ó, nessa palavra. E ele disse então, profetiza. E o que é um profeta, irmãos? O que é um profeta? O profeta é aquele que ouve a voz de Deus e tem a capacidade de proferir a palavra com exatidão e com verdade. O profeta, ele profere as palavras de Deus. Então Ezequiel, ele começou e Deus falou para ele, então profetiza. Diga assim, olha ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. É a palavra minha? Não. E Deus está falando para a igreja, ouça a palavra do Senhor nessa noite. Não sou eu, é a palavra que está dizendo. Assim diz o soberano Senhor, aleluia. Farei um espírito entrar em vocês. O que Deus estava falando? Deus estava falando, vocês estão mortos, mas vai vir o Espírito Santo da promessa, e ele vai descer sobre vocês. Aleluia. Aleluia. E esse Espírito então fará com que vocês se levantem. Porque o que são ossos, irmãos? Os ossos é uma estrutura de um corpo, de um esqueleto.
caminhar, andar sem um esqueleto para se mover? Não pode. É uma estrutura. O que Deus estava falando, quando o Espírito chegar em vocês, essa estrutura de vocês vai ser transformada, aleluia. Eu vou dar capacidade de vocês se manter de pé pelo meu Espírito Santo, aleluia. Você está aqui hoje, é essa capacidade que nos traz, aleluia. E além disso, o Senhor estava falando para Ezequiel também. E além disso, Ele ia dar também para eles tendões e para eles receber, além do espírito de estrutura que eles tivessem corporal, o corpo deles seriam perfeitos. Eles receberiam carnes, tendões, nervos. Os nervos é o que traz os sinais, né? Os sinais de eletricidade para o nosso corpo, que faz o nosso cérebro falar com a nossa medula e que dá mobilidade, que faz com que eu tenha força no braço, força na perna. Tanto é que se você perder um nervo, né? Você perde algum órgão seu, para de funcionar, porque é pela força do nervo. Então Deus estava falando assim, olha, nunca mais vocês andarão pela força, ou moverão pela força dos seus braços, porque eu colocarei um Espírito que fará vocês se moverem, aleluia. Então Ezequiel, ele foi e ele respondeu exatamente, ele profetizou exatamente o que Deus falou. E olha o que diz a palavra. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho. E enquanto, irmãos, ele não terminou de profetizar. Enquanto eu estou pregando aqui, está acontecendo um barulho na tua casa. Está acontecendo um barulho no teu lar. Um barulho na tua vida espiritual. E algo vai se mover nessa noite. Algo de novo vai acontecer. Porque é a palavra do Senhor que está dizendo que antes dele terminar de proferir, Deus já estava trabalhando. Antes de nós terminarmos esse culto, algo vai acontecer na sua vida que vai te trazer vida de novo. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus. E aqueles ossos foram se levantando, e quando Ezequiel viu, era uma multidão, se formou um exército de pessoas. Aleluia! Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que a palavra do Senhor, ela tem poder para mover multidões. Uma vida que é salva hoje, haverá uma geração inteira alcançada. Às vezes você pensa é só um, mas é um que dele vai vir muitos. Amém. Aleluia! Porque onde há semente, há fruto, irmãos. Aleluia! Por isso não deixe de plantar uma semente de amor onde você passar. Semeie a semente desse evangelho. Aleluia! Aleluia! Então Ezequiel, ele olha e vê aquele exército todo em pé, só que não tinha vida. E você já se deparou com alguma situação assim? Quantas pessoas em São Paulo, eu fiz um período de 2 anos, 3 anos, a gente levava café da manhã para os moradores de rua. E foi uma experiência para mim, foi a melhor fase da minha vida de experiência com Deus, porque eu conheci muita gente de todas as maneiras. E Deus, Ele nos põe à prova quando você fala, eu vou amar como Jesus amou. Eu nunca vou me esquecer de um dia que nós chegamos num lugar, tinha uma mulher, e ela estava gestante, mas ela estava inteira pitada, inteira. Tinha um cheiro horrível, suja, e em meio àquele monte de vômitos naquela calçada. E o Senhor falou, ela quer um abraço. E eu pensei, meu Deus, você é obrigado a abraçar. Sabe por quê, irmão? Abraçar quem você quer do seu lado é muito fácil. Mas Jesus quer abraçar aqueles que ninguém quer abraçar. E Ele só pode abraçar através de você, através de mim. Porque o Espírito dele se move em mim. Então eu e as outras irmãs que estavam ali, levantamos ela daquele lugar e nós abraçamos ela e choramos com ela. Ela estava grávida de 7 meses. E nós perguntamos o que ela ia fazer com aquela criança. Ela falou, provavelmente vai ficar no hospital. Irmãos, e nós ali falando de Jesus, oramos por ela, entregamos umas roupas, que a gente também arrecadava roupa, calçado para levar. E perguntamos se ela queria ir para um abrigo, que a gente ia procurar alguma coisa, algum lugar para dar abrigo. E ela não quis sair dali, porque o companheiro dela também estava ali.
E se fosse ela para um lugar, ele para o outro, não ia dar certo. Mas nós oramos e aquele dia nós abraçamos aquela mulher e choramos com ela. E eu pude sentir o quanto um abraço muda uma situação. Porque a hora que nós saímos dali, ela já estava querendo tomar banho, procurando um lugar para ir tomar um banho. Porque às vezes, irmãos, alguém só está querendo um abraço de restauração. E nós, às vezes, não temos a sensibilidade, a capacidade de enxergar a necessidade do outro. Em ir lá e dar um abraço, em dar algo. Se você pode fazer o bem e não faz, você peca, diz a palavra do Senhor. Então é que nós possamos estar atentos. Mas aquela pessoa estava morta, irmãos, naquele corpo. Porque para ela não tinha esperança. Mas eu tenho plena convicção que naquele dia, o Espírito do Senhor que estava conosco, que abraçou aquela vida, vai fazer daquela mulher e daquela criança grandes multidões do exército do Senhor. Porque eu não vi mais ela, mas eu tenho fé que lá um dia, quando nós estivermos diante do Senhor, aquele exército, eu verei aquela vida. Aleluia. Porque, irmãos, eu não posso fazer tudo. A gente só planta a semente, é Deus que vai regar e vai dar frutos. Vai chegar na eternidade muitos frutos que eu nem sabia. Vai chegar, você talvez nem saiba. Porque a gente não tem a dimensão do quanto o mundo se espelha em nós, irmãos. Você não sabe o quanto você influencia. Outro dia eu recebi, não vou falar de quem, mas eu recebi. Estava no meu trabalho, alguém me chamou, falei, alguém me chamando, nunca me chama. Eu fui lá e a moça estava me entregando um buquê de flores e com uma carta. Eu levei um susto, falei, meu Deus, é meu aniversário, não é nada, né? Ele tá bom. E quando eu li a cartinha, irmãos, eu chorei, porque eu falei assim, Deus, a gente não sabe o quanto a gente influencia na vida das pessoas. E aquela pessoa estava me agradecendo, porque um dia eu fui um amparo para ela numa hora difícil que ela passou. E eu nem me lembrava, irmãos, porque a gente faz com tanto amor que a gente não fica colocando na conta. Será que a pessoa vai lembrar? Será? Não, irmãos. Eu sou assim, tudo que eu faço para o outro eu não fico colocando na conta, porque eu já recebi daquele, aleluia. Aleluia. Tudo que eu preciso eu já recebi do Senhor. Então, naquele dia, até o pessoal que trabalha comigo ficou, olha, tem um admirador secreto, porque não tinha, não sabia de quem que era. Aí depois que eu vi que tinha um envelopinho, uma cartinha, e a pessoa me agradecendo. Talvez eu nunca imaginei, irmãos, que eu tinha tido tanto impacto na vida daquela pessoa, espiritualmente falando. Mas ela se lembra que um dia ela precisou e ela achou um ombro amigo. Então isso, irmãos, para mim foi uma grande lição. E Deus falou comigo, se importe com as pequenas situações. Porque você não sabe o quanto você influencia. E uma influência errada, irmãos, você faz a perder uma alma que é preciosa para o Senhor. E nós precisamos influenciar para o bem. Aleluia. Então, quando essas experiências acontecem, é Deus mostrando o quanto nós somos preciosos no reino do Senhor. Talvez alguém olha para este lugar e fala, só uma igrejinha pequenininha. Ah, só uma irmã humilde ali, um irmão humilde, uma irmãzinha. Mas, irmãos, quando o Espírito de Deus toma aquele irmão, aquela irmã, demônios são obrigados a correr, porque eles não ficam aonde a gente está. E o nome do Senhor, a doença tem que ir embora. Aleluia, a enfermidade tem que bater em retirada. E quantas pessoas estão vivas através dessa palavra, porque a palavra é viva dentro de nós. Por isso, irmão, se me chamar, a hora que me chamar, 2 horas da manhã, meia-noite, não importa, eu levanto e eu vou. Ah, eu tenho um compromisso, eu vou. Primeiro é a necessidade, porque Deus nos escolheu para nós sermos, irmãos, influenciadores. Porque a mídia está influenciando todo mundo. As redes sociais estão influenciando todo mundo. Gerações estão sendo pervertidas, porque nós, a igreja, deixou de influenciar. E agora o mundo está influenciando. O mundo e as suas concupisções estão se influenciando. E se nós deixar levar, a gente é influenciado. Ah, porque tem um seguidor do fulano, seguidor do ciclano. Ah, porque é no canal do YouTube do fulano, do ciclano. E quando a gente se vê, irmãos, a gente está sendo influenciado.
E Deus, Ele nos chamou para nós sermos influenciadores, para ter palavra de vida nos nossos lábios. Nós precisamos, irmãos, nos posicionar, sabendo do amor desse Deus por nós. E Ezequiel, então, ele se posicionou quando ele proclamou. Irmãos, interessante que primeiro é Deus quem dá a palavra e Ezequiel ele repete. E por que quando Deus falou, os ossos não se moveram, não se levantaram? Eu fiquei questionando, Senhor, por quê? Porque, irmãos, Deus falou só no secreto para Ezequiel. Olha só, ele estava no vale, mas Deus estava nele. Oh, glória! Ele estava no vale. Então, irmãos, quando eu profiro a palavra que é de Deus, como Deus deixou escrito, as coisas têm que mudar, irmãos. As circunstâncias têm que mudar. Porque ele mal profetizou e aqueles ossos já se juntaram, já virou um exército, como Deus tinha mandado ele falar. Então ele vai de novo, Deus vai mandar ele profetizar que agora o Espírito viesse. Aleluia. E aí eu vou lá para João 1, que é onde a irmã leu. Que coisa linda, né? Quando ele profetiza, sopra um vento dos 4 ventos, norte, sul, leste e oeste. Há um sopro de Deus. E o Espírito de Deus entrou naqueles corpos. E aqueles corpos se tornaram vivos. O Espírito Santo vai soprar, irmãos, na tua vida. Aleluia. Quando você se deixar declarar pela tua boca, aleluia. Espírito de Deus sopra sobre o osso seco que é na minha casa. Esse homem que não quer ceder, entregar a vida dele para o Senhor. Sopra sobre ele, Espírito Santo, pela tua palavra. Muda esse coração que está endurecido. Sopra sobre esse filho que está tão desobediente, Deus. Coloca, Deus, um novo espírito. Tira esse espírito de desobediência. Tira esse coração endurecido, porque a promessa é do Senhor, que o Senhor daria um coração novo, um coração não dividido. Irmãos, quando você começar a proclamar essa palavra, você vai ver que os ventos vão soprar, mas que as coisas vão mudar de direção e rumo. Aleluia. Porque a palavra é de Deus, é Ele quem responsabiliza pela sua palavra. E quando aquele exército se levanta, aleluia, Deus estava dando a visão de futuro para Ezequiel. Lá em João, capítulo 1, aleluia, Deus estava revelando que a nação de Israel seria restaurada. E que tudo aquilo ali, irmãos, que o cativeiro de Israel passaria, aleluia. Mas lá em João, capítulo 1, João veio para testemunhar, abrir o caminho. João foi precursor de Cristo. E ele vai dizer, aleluia, aleluia, João capítulo 1, que no princípio era aquele que é a palavra. Era quem? Deus. E ele estava com Deus porque Jesus também é Deus. Aleluia. E ele era Deus. E ele estava com Deus lá no princípio, quando todas as coisas foram criadas. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Lá em Hebreus falou o quê? Que ele estava quando foi criado todo o universo. Aleluia. O que significa isso, irmãos? Que nada para Deus é surpresa na nossa vida. O que você está passando hoje ou vai passar amanhã, Deus já sabe. Deus já mandou o recurso, irmão. Por que você chora e teme tanto pelo amanhã? Pensa comigo, eu estava refletindo, falando, Deus, me faz compreender, porque são coisas incompreensíveis a olho humano. E Deus falou para mim, aonde você estava quando Cristo estava na cruz? Eu pensei, eu não existia, Deus. Aleluia. E Deus falou comigo, e Ele já estava perdoando todos os seus pecados lá na cruz. Há mais de 2000 anos atrás, tudo que nós estamos passando aqui hoje, Ele já perdoou lá, irmãos. Isso é uma boa nova, você pode ter uma vida de paz com Cristo. Porque Ele não existia, nós não existíamos lá atrás, mas Ele já tinha dado, Ele já pagou o preço da redenção pelo nosso pecado, aleluia. E aí Ele vai dizer, nele estava o quê? A vida. O que era a vida? O Espírito que Deus soprou lá na nação de Israel para que eles vivessem, quando eles estavam mortos. Quando a vida entrar no teu coração, quando Jesus for o Senhor do teu coração, aleluia, quando Ele começar a se mover dentro
tua vida. Podem ficar de pé, igreja? Eu já vou encerrar. Os tempos já se vão. E Deus quer nessa